Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Poéticas do Sertão. Hoje nós vamos tratar do tema da redação 2020, o estigma associado às doenças mentais, e nós teremos um convidado especial, que é o professor Leonardo. Então, eu me chamo Anne Maíra, eu sou discente do IFAL Campus Santana do Ipanema e há 3 anos eu sou vestibulanda, ou seja, há 3 anos eu presto o vestibular, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, ou seja, o Enem. E aí tem um pouco de experiência em questão de redação e tudo mais. Então hoje nós iremos receber esse convidado super especial, né? Que é o Léo, professor Leonardo. E ele vai entrar aqui agora mesmo. Esperem só uns segundinhos que ele vai entrar. Olá! Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo à nossa live de Poéticas do Sertão. Muito obrigado. Você me ouve bem? Sim. Tá um pouco baixo. Como é que faz? Falo mais alto, talvez. Sim. Tá certo. Então, qual é o teu nome? Qual a tua profissão? Não te conheço. Vamos. Bom, boa noite a todas e a todos. Boa noite a todas as pessoas. Como sempre faço, começo falando dessas coisas assim, né? Para aqueles e aquelas que estão me ouvindo, que não me conhecem, que estão me ouvindo, eu auto-falo. Eu sou o professor Leonardo, sou professor de Sociologia do IFAL Santana do Ipanema, e eu me relaciono com o tema de hoje porque, desde o fim do meu doutorado, então eu sou doutor em Antropologia Social, a questão do sofrimento, o sofrimento psíquico, ela entrou primeiro como objeto de análise, depois como objeto de vida e depois como uma formação, né? Eu tenho uma formação também em psicanálise e tenho também uma atividade clínica breve no ano ali de 2019, porque em 2020 eu fui chamado aqui para o IFAL, para Alagoas, aí eu vim para cá. Mas enfim, eu tenho uma trajetória então, que mistura um pouco antropologia, psicanálise. Também comecei a faculdade de filosofia, que eu não me formei, mas eu encontro que é de extrema importância para a minha formação. E esse tipo de reflexão sobre a saúde mental, então, ela povoa o meu imaginário, pelo menos, então, desde 2018, 2017, onde eu tenho, então, mais me dedicado a refletir sobre sofrimento psíquico e saúde mental do que outros temas que eu já atuei, né, por aí. Então, o que você achou dos textos motivadores que tinham lá? Você acha que eram textos pertinentes, que de fato foram textos que ajudaram a ter uma fácil compreensão do que de fato era proposto como tema? Os textos motivadores, eles funcionam como um norteamento, né, para quem vai fazer a redação, já saber mais ou menos um recorte do tema que está sendo proposto, né? Então, estigma associado à doença mental, e aí a gente tinha 2 textos lá, não sei se vocês acompanharam, quem está nos ouvindo. Um que vai refletir sobre a palavra estigma, né? Então tem uma etiologia do tema, ou seja, a história do conceito, do sentido do conceito, que está lá na Grécia Antiga. Na Antiga tem a ver com marca, com qualificação, né? Enfim, com algo que nos define, nos marca enquanto corpo, enfim. E tinha outro texto lá também, que vai falar da questão do preconceito em relação à saúde mental, e dando um enfoque no final do texto sobre a questão das redes sociais, né? E lá deixa bem claro que as redes sociais nos adoecem, porque tem um certo ideal de felicidade embutido dentro do Instagram, né? Principalmente dentro do Instagram. Então, assim, os textos motivadores, eles já deram o tom para que a gente começasse a pensar, então, a redação do Enem e também quais seriam esses argumentos, que teriam, então, aí dois focos, né? Por um lado, a questão da marcação das diferenças e diversidades,
a partir da noção de estigma, e também pensando, então, qual que é a realização, o ideal de felicidade que povoa o nosso imaginário enquanto sociedade, né? Então, eu acho que dessa maneira, a redação dos textos motivadores já deram um mote e um recorte da proposta de redação. Eu gostei muito desse tema porque, de fato, é um tema que precisa ser discutido atualmente, né? Quer dizer, ele deveria ser bem mais discutido antes também, mas que agora é muito vivo essa coisa desse estigma mesmo associado a essas doenças que são mentais, que muita gente até hoje também faz chacota por conta de falta de informação, creio eu, e torço, entre aspas, para que seja só falta de informação mesmo, e não falta de humanidade, né, da parte das pessoas. E não sei se você vai concordar comigo, mas esses estigmas que estão, claramente ligados ao preconceito em si, eles têm suas raízes. E também eu vejo que existe esse preconceito, e o preconceito, às vezes, ele está enrolado dentro de outras coisas. E a gente consegue perceber por meio das falas das pessoas, por exemplo, que depressão, uma dessas essa é a mais famosa, digamos assim. Depressão e ansiedade é a falta de Deus. Depressão e ansiedade é a falta de fé. Então não tem como ser tratada, a não ser você ir a uma igreja, a você ter fé. O que você acha disso? Primeiro, né, gostaria de pontuar que, claro, eu concordo plenamente com você, né, mas para trazer mais elementos, que atualmente no Brasil a gente passou por uma transformação em termos de atendimento da saúde mental. A gente tinha um modelo asilar, de hospitais, de segregação de espaços, né, e aí a gente passou por um modelo mais capilarizado e tem um nome, chama CAPS, né, são Centros de Atendimentos Psicossociais. E que no momento isso está em debate por causa que a gente pode passar por uma espécie de retrocesso, né? Voltar ao modelo asilar como proposta, e aí a gente tem alguns movimentos da sociedade civil indo a favor dessa questão da mudança ou retrocesso ou a volta do modelo asilar para certas comunidades terapêuticas, né? E se destacam dentro desses movimentos sociais a favor desse retorno, alguns grupos, algumas lideranças, né, então deixar de às vezes diferenciar um pouco o fiel de suas lideranças, né, mas enfim, algumas lideranças de igrejas que querem uma volta desse modelo para fazer comunidades terapêuticas. E aí outra coisa que eu gostaria de pontuar, né, então enfim, eles estão altamente envolvidos. E por que eles estariam envolvidos nisso, né? Dos anos 80 para cá, mais ou menos, o discurso religioso, de uma maneira geral no Brasil, ele tem passado por uma transformação também. O Brasil ele tem uma longa tradição de igrejas que propõem curas, né, as famosas curas espirituais, muitas vezes voltadas às questões fisiológicas, né? Então, inclusive, a gente tem uma gama, né, de manifestações religiosas que se preocupam com a questão da cura e da saúde, né? Mas antes de uma maneira mais fisiológica. A partir dos anos 90, o tema do sofrimento psíquico ele entrou como maneira central no discurso de alguns grupos religiosos e também na maneira como ele se deve ser tratado. E aí a gente tem um grande destaque de atuações de igrejas, por exemplo, com dependência química. Quem conhece ou já ouviu falar, viva o CAPS, mais ou menos por aí. Quem já ouviu falar da Cracolândia em São Paulo, e já teve a coragem, talvez a curiosidade de circular pela Cracolândia em São Paulo, onde a gente tem um grupo de dependentes químicos altamente vulneráveis, né, enfim, em condições de medicância, etc., a gente observa que o grupo que mais está atuando nesses locais são os grupos religiosos, né? Principalmente de linha pentecostal e neopentecostal. Então, de toda maneira, nosso discurso religioso ao longo dos últimos 20 anos, ele tem mudado o seu foco para a questão da questão das fisiológicas, para entrar mais para as questões das depressões, ansiedades, dependências químicas e, claro, né, dessa relação de que há uma falta. E a única forma de cumprir essa falta
onde tem esses diversos diagnósticos, a depressão, a ansiedade, a dependência química, seria a falta de Deus ou de fé. E aí, antes de concluir essa parte da minha fala, eu gostaria então também de ressaltar e chamar a atenção de que essa falta, ela é relacionada então a uma certa ideia de falta de Deus e de fé, ela está ligada a uma noção de pecado, né? E aí quando a gente vai então pensar a noção de pecado, assim como, né, a gente pensa a loucura estreito no contorno da sociedade, a gente vê que a gente tem, na verdade, um fundo moral. Né? Então, tudo aquilo que é considerado desviante de uma certa norma padrão, enfim, então, por exemplo, né? Então, a gente tem como norma padrão, apesar de poucas pessoas efetivamente seguirem, um ritmo de tempo e de trabalho alucinante. Né? E quem não consegue acompanhar esse ritmo de trabalho, da competição, enfim, esse dada vida a uma padronização voltada para o trabalho, é considerado de um certo modo desviante. Né? Às vezes a gente tem que pensar, quando a gente vai olhar para questões das depressões e ansiedades, e para a saúde mental como um todo, que provavelmente, além de questões relacionadas ao nosso corpo, o nosso corpo está em eterna relação com o mundo que a gente vive. Então, todo sintoma, provavelmente, tem uma relação com o nosso estilo de vida. Tudo aquilo que foge a um contorno moral de um padrão e é desviante, ele é taxado, então, de maneira geral, ou de loucura, ou de pecado, ou de uma falta constituinte que a gente não consegue explicar. Então a gente tem que cobrir essa falta com certos desígnios, certas ideologias, certas compreensões e dogmas, e assim vai. Então eu diria que essa ideia de uma falta de Deus ou de fé, para a gente olhar para as depressões e ansiedades, ela está estritamente relacionada, então, com um estilo de vida que ele é totalmente produtivista e com uma visão moral do que é normal e patológico. Assim como a gente tem algumas crenças de algumas religiões que, as condutas desviantes, então está fora de uma normatividade, é considerado, então, pecado. Né? Há uma relação, há uma similaridade entre as formas de pensar. Uma coisa também que eu acho bem pertinente é o fato da gente não só englobar essa questão das doenças mentais, a depressão e a ansiedade, né? Porque existem outras doenças também que são muito, muito vivas, né? Atualmente, como por exemplo a anorexia, a bulimia, que estão até ligadas em questão do padrão de beleza, de você ser magro, coisas do tipo, que é muito, muito vivo nas redes sociais, não é isso? Perfeito, Ana. Eu diria que a nossa relação fisiológica, né, relacionada com a nossa mente, ela está também em contato direto com as representações sociais. Então, se a gente tem um certo ideal de uma beleza, que ela é magra, né? E mais uma vez, né, a questão da normatividade, é uma norma que poucas pessoas cumprem, vamos falar, talvez ninguém consiga cumprir de maneira 100%, né? Totalmente adequado. Mas enfim, então a gente tem a relação da nossa mente, nosso corpo com essas representações sociais. E aí quando a gente vai olhar então para alguns sintomas relacionados ao corpo, né, como por exemplo o cutting, né, que está cada vez mais em vigor na nossa adolescência, a bulimia, é um desajuste de uma relação com o corpo com essas representações. Só que muitas vezes, a gente precisa falar bastante sobre isso, nós não sabemos lidar com os nossos próprios conflitos. A gente não é ensinado. Muito pelo contrário, a gente é ensinado a silenciar, né, a não lidar com eles. Uma das formas da gente tratar os diversos sintomas é com a palavra, nesse sentido de que eu preciso verbalizar e elaborar os meus conflitos. Se eu não faço isso, de uma certa forma, o meu corpo tenta comunicar os desajustes. E aí a gente produz
os sintomas. Então eu chamaria a atenção para que a gente observe, toda vez que a gente produzir um sintoma, como se ele fosse um enigma. Que a gente tentasse decifrar o que eu estou tentando comunicar para mim mesmo e para os outros. Então quando você está falando, né, então, da questão dos corpos, parece que está mais ou menos evidente uma comunicação que o nosso corpo está tentando mostrar sobre uma demanda que a gente está tentando atingir para ele, que é impossível. É um desajuste entre a minha compreensão do que eu sou, a possibilidade do meu corpo e as representações sociais que demandam de mim um corpo que não é meu. Né? Então, a gente tem que olhar para essa gama de representações, para esses desajustes. E aí é importante o que você falou, né, que a gente tem muitas das doenças mentais vivas e vigentes nas nossas relações, porque eu diria que, apesar dessas representações modular um padrão, cada um sofre de uma certa maneira. É claro que os nossos sintomas, eles têm algo similares, né? Então, tem coisa com pele, até mesmo os manuais de estatísticas de psiquiatria, eles tentam agrupar os sintomas mais ou menos como as pessoas os sentem. Mas se a gente olhar de perto a singularidade de cada pessoa, a gente perceberia que cada um sofre de uma maneira. E esse sofrimento, e aí eu preciso dizer, ele não pode ser patologizado, ou seja, sofrer não necessariamente seja uma doença. Sofrer, muitas vezes, né, ou todas as vezes, é um requisito da própria existência do nosso conflito. 100% da humanidade vai sofrer. O que acontece é que a gente precisa dar ouvidos, escuta, para o que o nosso sofrimento está dizendo sobre nós, os outros e o mundo que nós estamos vivendo. Assim como os sintomas, né? A partir da interpretação dos sintomas, eu poderia me entender melhor o que eu não estou conseguindo ouvir e verbalizar para os outros. E assim, mudar a minha experiência. Até porque tudo que acontece dentro da gente, o nosso corpo, ele expressa, né? Nós querendo ou não, a gente querendo ou não, ele sempre expressa. Então, se a gente está com algum tipo de sofrimento, mesmo que a gente até não perceba, mas a gente expressa esse sofrimento que a gente está tendo. Então, eu acho muito importante essa sua fala da gente se observar, né? Se ver, tentar se entender também e tentar buscar, se perguntando o que é que está acontecendo, o que é que o meu corpo quer me dizer. O que é que está acontecendo aqui dentro. Não é isso? Na redação, a gente geralmente na estrutura temos três tópicos, que no caso é a introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, geralmente na introdução, utiliza-se alusões históricas. Então, quais tipos de alusões históricas a gente poderia utilizar? Eu apenas para pautar, né, porque existem várias alusões históricas e várias entradas para o texto, né? Mas aí pensando na questão do estigma de uma maneira mais geral, ou seja, da história da modernidade, eu pensaria na questão da história da loucura de um filósofo muito importante chamado Michel Foucault, que vai mostrar que, para a modernidade, o homem racional é o centro do convívio social. E tudo que é desviante do que é considerado racional, ou seja, a loucura, ela tem que ser segregada, apartada, colocada à margem, enfim, confinada, e mais do que isso, inclusive intervir em corpos, então a gente poderia falar, inclusive, de castigos físicos, e etc. Né? E lembrando que em outros momentos da história do Ocidente e outras sociedades com outros critérios culturais, a loucura faz parte do convívio social de todo mundo. É a modernidade que coloca a loucura no ambiente asilar, ou seja, segregado. Até ali, no século XVII, XVIII, quando começou então a criar os primeiros asilos para os alienados, né, o nome desses loucos desse período, antes disso, quem era segregado eram os leprosos. Eram pessoas com doenças contagiosas de pele. Isso vivia à margem segregado. A gente mudou uma política de segregação, política de corpos, política de racionalidade, onde então a loucura ela é posta como algo fora. Não pode conviver.
Ou seja, a gente estigmatiza a loucura pensando que todos nós deveríamos ser racionais, né? E claro, eu gostaria de lembrar que talvez de cientista e louco, todos nós temos um pouco, né? A loucura, talvez se a gente aceitasse a loucura que há em nós, né? As pequenas loucuras cotidianas, talvez a gente entendesse que é um critério de liberdade na própria loucura. Eu sugeriria todo mundo assistir o filme Coringa para se pensar e problematizar como às vezes talvez a loucura seja um critério de liberdade. E aí, associado a um outro repertório histórico, mas na mesma lógica de raciocínio, eu indicaria o livro premiado de 2013, Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, onde ela faz um longo inventário histórico e social do Hospital Psiquiátrico de Barbacena, no interior de Minas Gerais, que ao longo da sua história, no começo do século XX, até os anos 70, assassinou 60 mil pessoas. O que eu chamaria atenção no livro da Daniela Arbex, que ela mostra que todo mundo que estivesse fora de uma norma moral vigente poderia correr o risco de ser confinado e considerado, então, alienado, louco, doente mental e assim vai, né? Então, o que nós tínhamos reunidos lá em Barbacena? Jovens que engravidaram antes do casamento, prostitutas, dependentes químicos, epiléticos, comunistas, enfim, vários grupos que eram considerados diferentes de uma norma, que a partir então de uma repressão social e até uma relação de poder, às vezes pessoas que discordavam de determinados grupos políticos em certas regiões, eram confinados no hospital em Barbacena. E lá também tem um grande relato como esse grupo, primeiro, era heterogêneo, as práticas de torturas que essas pessoas sofriam com suposto argumento terapêutico, e mais do que isso, relata vidas, encontros e desencontros, que mostra que essas pessoas, com suas dificuldades, elas são humanas e conseguem ter um convívio social que está para além das suas próprias dificuldades e desvios, considerados desvios entre muitas aspas. E aí o que a gente poderia associar com isso, né? Que doença mental, ela não tem o mesmo critério do que as doenças fisiológicas. Quando a gente vai falar de doenças fisiológicas como o Covid, a primeira coisa, eu tenho um agente externo, né? Eu tenho vírus, eu tenho uma bactéria, eu tenho, com grande exceção do câncer, né, que é o desenvolvimento de células de maneira anômala no nosso corpo. Mas tirando o câncer, todas as doenças têm um critério externo, desenvolvimento, começo e meio e fim. Quando a gente vai falar das doenças mentais, a gente pode até falar da serotonina, a gente pode falar de neurotransmissores, mas nada disso é consenso. Nenhum corpo reage de uma maneira universal, válida para a maioria dos casos, quando a gente vai falar de doença mental. Provavelmente porque o critério normalmente está associado a valores morais. É interessante você falar isso, da diferença que tem, né, entre uma doença mental e uma doença física, porque as pessoas, elas têm muito esse preconceito com quem tem doença mental, como se fosse algo assim, pegajoso, que você possui, por exemplo, ansiedade, e que se você tocar na pessoa ou você tiver um contato com a pessoa, você vai passar isso para ela e acha que essas pessoas precisam ficarem isoladas e coisas do tipo. Muito pelo contrário, elas precisam ter esse contato social para que elas percebam que elas também podem melhorar daquilo, para que elas consigam se perceber através do contato com o social, não é isso? Perfeito. Né? Eu também diria que antes do Covid-19 a gente vive e vivia já uma pandemia de saúde mental, né? Um aprofundamento dos diagnósticos, dos diversos diagnósticos, e que esse aprofundamento e esses diversos diagnósticos tem a ver com o processo de aprofundamento do nosso individualismo, da nossa vida competitiva, do nosso isolamento social, e é um isolamento social na multidão, né? Muitas vezes a gente vai falar de solidão. Antes da pandemia, obviamente, a gente era solitário no meio da multidão, né? E aí a gente tem que nos perguntar
Por que a gente não consegue compartilhar experiências? Né? Você que é estudante, eu que sou professor, e vivemos e convivemos dentro da mesma instituição escolar, por que uma instituição escolar ela deixou de fazer o papel fundamental de fazer-nos viver em comunidade? Ou seja, compartilhando experiências, trocando sentimentos e afetos, trocando e reconhecendo o outro como diferente, falando sobre nós para reconhecer o diferente que nos habita, enfim, fazer com que esse convívio nos ensina a lidar conosco, com o mundo e com as pessoas que nos cercam. Né? Provavelmente, esse aprofundamento do individualismo, inclusive que a escola se transformou, que muitas vezes você concorre com o seu colega de sala, você não consegue nem compartilhar experiências, porque eu estou na lógica de competição e numerificação, quantificação da nota todo o tempo, tem a ver com o processo de nosso adoecimento. Está na hora da gente parar, e a pandemia fez nós pararmos de alguma maneira, e aí eu conversando com alguns alunos e alunas dizendo que tem saudade da escola, e não é saudade do conteúdo e das provas, é a saudade dos amigos, dos professores, das trocas, dos corredores, né? Ou seja, a gente precisa resgatar como papel protagonista da escola a de comunidade, a de troca, a de escuta, né? A de fala de si, a de fala do outro, e menos as questões relacionadas a quantificações, numerificações, competições, enfim, porque talvez isso esteja nos adoecendo. Parece que, de alguma maneira, a gente tem uma lógica social de que o sofrimento aumenta produtividade. Quanto mais eu exaurir alguém, mais eu posso tirar produtividade. Isso está nos adoecendo. Eu, como estudante, né, e vestibulando há algum tempo, eu vejo muito essa questão de competir. De eu quero o meu lugar, eu vou ter o meu lugar, custe o que custar, né? Então eu vejo que é importante a gente compartilhar nossas experiências. Por exemplo, eu faço vestibular há 3 anos, então eu posso muito bem passar a minha experiência. Claro que eu não vou conseguir transferir totalmente, mas aí eu posso, com algumas palavras, com algumas dicas, ajudar outras pessoas que também têm o mesmo objetivo que o meu, né? Então, assim, a gente, ao invés de nos separar, a gente precisa se unir, porque tem espaço para todo mundo, né? E cada um tem o seu tempo. Então, assim, é muito importante a gente compartilhar o que a gente viveu, o que a gente está vivendo, e até mesmo o compartilhamento do outro para com a gente também pode nos ajudar a crescer, pode ajudar a gente a se desenvolver e todo mundo a alcançar o seu objetivo. Então, eu vejo muito importante essa questão de compartilhamento de experiências. Serem mais cooperativos e menos competitivos. Exatamente. A Laine Fontes indicou um filme, O Mínimo para Viver, que fala dos transtornos alimentares. Eu já assisti esse filme e ele é muito forte mesmo, porque ele mostra, de fato, ali, assim, exposto mesmo, até no início do filme fala que quem tem, assim, algum tipo de transtorno não é legal assistir para não ter gatilho, coisas do tipo, porque ele de fato é muito, muito pesado mesmo. Ele retrata muito sobre anorexia, bulimia. Você teria, além do Coringa, algum outro tipo de filme como indicação sobre saúde mental e coisa do tipo? Ou algum outro livro também, algum documentário? Antes eu queria comentar O Mínimo para Viver, né? Porque ela tem a sorte de encontrar um psiquiatra que é fora da caixinha, né? Que é o personagem do Keanu Reeves, que tenta mostrar para ela que dá para ter vontade de viver, né? Porque, de uma certa maneira, ela desistiu, né? Ela desistiu de ter alegria, ela desistiu de tentar. Dá para ter alegria na vida, nas próprias frustrações e vivências que a gente vai tendo, dá para ter alegria na vida no processo de se conhecer e conhecer os outros, né, que é o Keanu Reeves. E outra coisa muito boa do filme é que ela mostra que as nossas relações próximas
nos demandam algo que talvez nos pressione e nos adoece. Então eu chamaria atenção a relação que ela tem com a mãe, a relação que ela tem com a família, as dificuldades que ela tem para se relacionar com pessoas de maneira mais romântica, enfim, que tudo isso mostra que talvez o adoecimento dela está para qualquer coisa fisiológica, né? E quando a gente vai discutir a questão da escola e saúde mental, tem um documentário que eu sou completamente apaixonado. Ele se chama Nunca Me Sonharam. O que está no YouTube, dá para alugar no YouTube, comprar no YouTube. O Nunca Me Sonharam, ele mostra, primeiro, a diversidade de questões e de conflitos que a nossa adolescência tem, ao retratar desde o sertão nordestino às grandes metrópoles, mostrando que há similaridades e diferenças, né? E outra questão importante do Nunca Me Sonharam, que aí como eu posso ter demandas positivas, né? No sentido de que, estou falando que as imposições dos outros nos fazem sofrer, mas talvez possa ter demandas que os outros tenham sobre nós, que possa ser positivo para nós. E aí está logo no título, Nunca Me Sonharam. É um jovem do sertão alagoano que, pela primeira vez, ele vê a possibilidade, não é do sertão alagoano, eu não sei de qual sertão que ele é, desculpa, o sertão alagoano estou eu aqui em Santana do Ipanema, mas ninguém na família dele viu a possibilidade dele fazer um curso superior, né? E aí ele fala: nunca me sonharam advogado, nunca me sonharam engenheiro, nunca me sonharam professor. É claro que se eu tenho uma demanda estritamente fechada para um adolescente, isso é um problema, mas é importante o papel da fantasia nas nossas vidas. Se a gente sonha com algo, se a gente almeja, a gente se vê fazendo algo, claro, a gente tem que lidar com a frustração se a coisa não acontecer, mas isso nos move, nos faz agir. Se eu tenho um grupo de jovens que nunca se sonhou, e ela nunca foi sonhada, né, essas jovens, como estudante universitária e assim vai, talvez isso nunca seja algo do alcance, ou nunca seja uma questão. Enfim, quando a gente vai falar dessas questões, a forma que a gente se relaciona com essas demandas e a forma que a gente fantasia com atingir algo é extremamente importante para nos mover, né? Para a gente ter a atitude de ir atrás. Enfim, eu indicaria e sou completamente apaixonado pelo Nunca Me Sonhar. Você está sendo sonhada? Eu estive pensando sobre uma coisa relacionada, acredito que se relacione a esse tema, né? Além da questão dessa pressão toda de vestibulando, além dessa questão relacionada às redes sociais, né? Que está ligada a essas doenças mentais, o que você acha em questão de pessoas que se sobrecarregam de trabalho, por exemplo, num escritório ou coisas do tipo? A primeira coisa, né, tem um termo muito interessante que chama servidão voluntária, né? Parece que de uma certa maneira nós queremos ser servos e estamos aprofundando a nossa própria servidão. Porque nunca, e aí em termos de horas, nunca na história da humanidade nós trabalhamos tanto, né? Nunca, até, sei lá, os anos 70, o final de semana tenha sido colonizado completamente pelo trabalho, né? A geração dos meus pais, que estão na faixa dos 70 anos, eles são a geração de que você saía do trabalho e você ia para o lazer, você fazia qualquer coisa. Não tinha celular, né? Poucas pessoas tinham telefone em casa. Cada vez mais o trabalho está colonizando o nosso tempo livre, né? A gente tem uma ética voltada para o trabalho que a gente não tem nem o direito mais de ter descanso, né? Então, a gente tem que pegar a mesma racionalidade do trabalho, a gente tem que gerir, e a palavra é essa, uma linguagem empresarial, gerir o nosso tempo livre, gerir o nosso tempo, gerir a nossa família, quer dizer, a gente é um grande empresário de nós mesmos, sem direito a férias, né? Essa é a conversa, né? E aí, uma parte da forma que as pessoas estão lidando com isso é o que eu chamo de doping, né? Então, primeiro, né, vamos voltar um pouquinho. Normalmente as pessoas vão buscar ajuda porque elas estão com dificuldade no trabalho e com medo de mandar embora. Ou vão buscar ajuda quando o filho está com nota baixa na escola. A questão da produtividade
ela é central para se pensar o diagnóstico e a busca de ajuda. E aí, assim, eu estou trabalhando, mas estou com insônia. Então, o que eu faço? Eu vou lidar com os conflitos, vou pensar o que está acontecendo, ou eu vou tomar um remédio para dormir? Né? Ah, mas eu estou com uma dor nas costas, porque eu fico o dia inteiro sentado, eu fico não sei o quê, eu estou com dor, estou com tensão no pescoço, relaxante muscular, para cada vez pensar mais eficiência e produtividade. Eu diria que o trabalho está colonizando completamente o nosso tempo livre e o nosso lazer. E aí eu chamaria a atenção que isso é uma lógica, é uma forma de pensar. Eu fico impressionado quando eu vou conversar com os alunos, que muitas vezes eles estão ansiosos antes de começar o tempo livre. Como se o tempo livre fosse o momento que eu teria que aproveitar o máximo possível no menor tempo. O que é o máximo possível no menor tempo? Eficiência, eficácia, produtividade. Essa temporalidade não é a temporalidade do lazer ou do tempo livre. Cada um de nós temos a nossa temporalidade e as nossas questões para lidar no tempo livre e no lazer. E o ócio, ou seja, olhar para as estrelas, observar os mandacarus. E quando eu faço isso, eu faço uma higiene mental, eu penso sobre mim, eu penso sobre os outros, eu penso como eu não gosto das pessoas e como eu gosto delas, se eu estou amando ou estou odiando, ele é fundamental. Né? A gente parece que está cada vez mais ocupado e a gente tem que estar ocupado no tempo livre. A gente tem que estar passeando, a gente tem que estar postando foto no Instagram, a gente vai ter que fazer um monte de coisa, tem que encontrar um monte de pessoas, ou seja, a gente lidar com o nosso tempo livre com a mesma lógica do tempo do trabalho. É o momento de parar no tempo livre, de respirar, de olhar para as estrelas, de se apaixonar pelas coisas que nos envolvem, se apaixonar pelas pessoas, então também viver o ódio que a gente tem por outros, porque ninguém é santo, enfim. É um momento da gente sentir. Parece que cada vez mais nós estamos nos entorpecendo, seja por remédios, seja por atividades. A gente tem que pensar qual que é a diferença das atividades que são fuga, ou seja, eu estou fazendo aquilo para não parar para pensar no que eu tenho de errado, no que eu não estou gostando, de como eu estou estressado, e quais aquelas atividades que são o meu refúgio. Aquelas atividades que eu vou ter um reconhecimento de mim naquilo que estou fazendo. A ideia de hobby, né? A ideia de lazer nesse sentido de que, claro, ninguém precisa ficar olhando para as estrelas o tempo todo, mas todos nós precisamos de atividades que a gente se veja naquilo que está fazendo. Pode ser esporte, pode ser espiritualidade, pode ser viagem de aventura, pode ser a literatura nos ensina a viver e a sentir. Eu penso sobre mim quando estou lendo, já que estamos no Poética do Sertão. Pode ser escrevendo, uma escrita criativa, escrevendo com poéticas. Ou seja, eu posso estar em atividade, é verdade, mas a lógica e o tempo é outro, não é mais o tempo do trabalho. Parece que alguns valores se inverteram, né? Antes as pessoas tinham que passar por processos de se capacitar, de estudar mais para trabalhar melhor. Hoje em dia parece que a gente precisa ter uma capacitação para viver, para parar assim e dizer, eu estou vivendo, não estou só sobrevivendo. Eu estou vivendo, eu preciso sentir, eu preciso me mergulhar de cabeça dentro de mim mesmo e contemplar e etc. E parece que a gente desaprendeu a fazer tudo isso. Parece que a gente não sabe mais fazer isso. E que a gente sempre precisa de ajuda para poder saber viver. E isso é urgente. Isso é um problema. A gente não estimula uns aos outros, né? A pensar sobre si, escrever sobre si, a conversarmos uns sobre os seus sentimentos, e assim vai, né? Em seu ponto de vista, como poderia ser resolvido esse problema em questão do estigma associado a essas doenças mentais? Você acha que alguns agentes do governo poderiam auxiliar, ajudar a desenvolver essa solução, digamos assim? Primeira coisa, viva o SUS, né? Enfim, a pandemia está aí para, principalmente nós que estamos no interior
do Brasil, enfim, se não é o SUS, não seria ninguém a nos ajudar. E aí uma política de intervenção de saúde mental que fosse capilar, né? E aí a gente teria que ressaltar que é importante o papel dos CAPs, né, os Centros de Atendimentos Psicossociais, que teria que ser aprofundados, ter mais unidades, mais profissionais. Quando a gente volta a nossa atenção, por exemplo, para a educação, é importantíssimo, então, primeiro, a gente resgatar esse sentido de comunidade, para que a gente possa compartilhar experiências, e também a importância e o papel da função do psicólogo do serviço social, né? Que deveriam ser, né? Nem sempre funciona como a gente gosta, mas enfim, são funções primordiais dentro das instituições. Mas eu acho que o ponto fundamental é que a gente deve, primeiro, repensar e criticar o modelo que a gente tem de realização e felicidade. Há pesquisas que indicam que o Instagram é a rede social que mais nos adoece, porque as pessoas vivem um embuste de felicidade ali, num sentido de preencher algo, né? De uma certa maneira, a gente mostra que está feliz, sabendo que não está tão feliz assim, sabendo que o outro está mal e sabendo que o outro vai piorar. E a piora do outro talvez faça me sentir melhor. Freud tinha um nome, narcisismo das pequenas diferenças. Ou seja, eu produzo uma diferença irreal ali, eu começo a me incomodar com uma mínima diferença para causar sofrimento do outro e eu me sentir melhor. A gente tem que mudar esse ideário de realização. Realização é também uma vida cheia de frustrações, frustrações bem elaboradas, frustrações que fizeram amadurecer, a crescer na vida. A gente tem que pensar que o ideário de vida que nós temos que ter não é o do Instagram, mas sim uma vida recheada de tristeza e sofrimentos que nós temos que elaborar e lidar com isso. E isso nos faz amadurecer e crescer. O segundo ponto, a gente tem que pensar esse modelo de competitividade social em que nós vivemos. Não adianta a gente achar que o problema das nossas questões psíquicas não tenha nada a ver com o estilo de vida e com o estilo de vida que é proposto e que isso que nos cerca. A gente precisa resgatar modelos e estilos de vida onde a gente consiga ter maior compartilhamento, né? Perfeito, viu, Antônio? Positividade tóxica. Esse papo que tudo vai dar certo, que vai dar tudo bem, não sei o que, não vai. Não vai dar tudo certo. No fim das contas, vai dar tudo certo porque você vai saber lidar com a realidade, né? Mas que essa realidade nem sempre vai ser floreada, isso não vai. Enfim, e outro ponto importante que a gente tem que entender que o nosso sofrimento, quando a gente está em sofrimento, diz algo sobre nós, né? O sofrimento, mais do que ser apagado, ser silenciado, que é muito comum, né? Não devemos compartilhar, não se deve falar, homem não chora, temos que estar, então, nos remédios, enfim. O sofrimento diz algo sobre nós e representa uma espécie de verdade sobre o que nós desejamos. Está no momento da gente valorizar os momentos de sofrimento para nós podermos nos ouvirmos e ouvir o outro. E claro, né, um mundo mais empático. E aí eu gostaria de chamar a atenção que muitas vezes as pessoas confundem simpatia com empatia, né? E simpatia é aquela, eu sou um homem branco e aí eu olho um homem branco sofrendo e eu falo, eu vou me compadecer por ele. Isso não é empatia, né? Isso é simpatia. Ou seja, um processo de transitividade emocional entre iguais. Empatia é lidar com o diferente, é ter certa relação com o afeto do outro, com aquele outro que é exatamente um diferente, um contrário, né? É olhar, no meu caso, então, para dar um exemplo, para a mulher negra, e mesmo sabendo que eu não vou conseguir me colocar no lugar dela, isso é impossível por uma trajetória socioeconômica, eu consegui me compadecer pelo sofrimento dela, né? E ser empático é olhar para o sofrimento de algo que eu não entendo, né? E aí, enfim, a gente deveria ser mais empático, mais inclusivo com as diversidades, porque há algo na diversidade que me ensina algo sobre mim.
falo bastante, muito né? importante ficar assim, me debruçando de suas palavras, sabe, em relação a isso. Eu estive pensando em outra coisa também. Você, assim, em seu ponto de vista, você acha que isso pode ser tratado desde a infância, no caso com crianças, em escolas? E se você acha que sim, de quais formas, né? A gente já pode começar a prevenir desde a infância. É difícil de ter receitas assim, né? Mas o que eu poderia dizer é que cada vez mais a gente tem um modelo de educação, e aí educação de uma maneira não institucional, ou seja, nas famílias, que talvez esteja adoecendo as pessoas, né? Primeiro, a ideia das bolhas, né? Essa ideia da cultura do cancelamento, já está nas famílias, né? Que é tudo que é diverso daquilo que eu concordo, eu vou proteger as crianças daqui, né? Ela não pode sofrer, ela tem que ser feliz a todo custo, e mais do que isso, qualquer coisa intrusiva daquilo que eu considero fora da norma, eu vou protegê-la disso, né? A gente tem que lidar com a diversidade e a realidade da forma que ela é, desde que nós somos, desde a nossa primeira infância, né? E aí a gente tem um complicador na relação entre as famílias e as escolas. Porque a escola, mas nem sempre ela faz isso, deveria ser o momento do ingresso da criança ao mundo mais diverso. O momento que ela entende que o mundo não é a família. O mundo não é a casa dela, não é o bairro, enfim, não é ela e os vizinhos, não é ela indo para o esporte, para a igreja, para a associação, para o clube. A escola deveria ser o momento onde eu tenho um encontro com as diversidades. Só que nós temos cada vez mais as famílias demandando para a escola menos diversidade. Que todo mundo cada vez mais pense mais. Inclusive, a gente tem movimentos na sociedade civil que tem criado repercussão, enfim, que não deve discutir determinado tipo de temas, porque a norma e os valores da família nunca devem ser questionados. Claro, estou falando do escola sem partido, por exemplo. Né? Então, nós não temos uma receita de como criar crianças, enfim, alguém perguntou, e os traumas? Né? É importante dizer que trauma é algo que me acontece mal elaborado. Se algo violento, enfim, algo que me acomete, eu consiga, por palavra e compartilhar a experiência, elaborar, ele não vira traumático. O trauma é o silenciamento de algum tipo de, enfim, violência. E às vezes não precisa nem ser uma violência física, pode ser um desajuste, pode ser algo estritamente dos meus conflitos internos, né, que pode se transformar numa experiência traumática. O que é trauma? É uma mal elaboração de um conflito. Né? Então a gente deveria ensinar as nossas crianças, na relação, inclusive, entre escola e família, que o mundo é mais diverso, que eu consigo, então, elaborar, compartilhar as minhas experiências e colocar tudo em palavra. Mas não é o que acontece, né? Inclusive o BBB está mostrando na vivência prática dele como, na verdade, a gente tem vigente em nós uma dinâmica da cultura do cancelamento. Que, claro, está nas redes sociais, que a gente não gosta de uma pessoa, não gosta do que ela representa, não gosta do que ela faz, a gente para de seguir e todo mundo vai lá fazer linchamento virtual, está presente no BBB, etc., mas isso está mais do que nunca na nossa lógica de convívio social, quando a gente pensa na produção dessas bolhas, e muitas vezes bolhas produzidas por famílias. Qualquer coisa que é diverso, qualquer coisa que eu discordo, o meu filho tem que estar protegido disso. Ele tem que viver dentro da minha bolha de valores. Isso vai dar ruim, né? Isso claramente vai dar ruim. Vai dar uma pessoa frágil emocionalmente que não vai saber lidar com o que é diferente, mesmo porque é uma diferença que nos habita. Que tem a gente temos os nossos conflitos, né? A Fabiana Gomes comentou as escolas deveriam ter profissionais de psicologia para acompanhar o educando desde o início de sua vida escolar. E também falou, quanto menor a criança, maior a ditadura da família em relação ao ensino. Eu diria que essa ditadura
ela tem se aprofundado, inclusive, nas idades mais, que nem a nossa idade, ensino médio, ensino fundamental, apesar de que eu diria que nas escolas públicas a gente tem um pouco mais de liberdade do que nas escolas particulares. Eu que estou em escola particular muitos anos, a família pressionava mais para ser tudo vigente dentro dos padrões. Não que não tenha a pressão das famílias e cada vez seja uma demanda, principalmente nos pequenos, nas escolas públicas. E aí eu concordo, né? A gente deveria ter um agente, eu vou mudar, né? Um agente de saúde mental, mas eu vou mudar. A gente deveria ter um espaço institucionalizado em todas as escolas, de infantil ao ensino universitário, um espaço de escuta. Um espaço onde quem precisasse, quisesse, pudesse procurar esse espaço, independente do profissional que tivesse ali alocado, e pudesse ser escutado nas suas queixas. Ser acolhido nas suas queixas, né? Eu acho que isso já faria uma diferença fundamental na nossa formação escolar, né? Separar um momento onde eu posso, então, eu não falei do ócio lá, né? Não falei do momento da pausa, um momento que dentro da lógica e da loucura, né? Que é o tempo da produtividade, eu pudesse ter um refúgio onde eu pudesse falar, elaborar, me queixar, entender os meus conflitos, né, que está para além de ter um profissional de qualquer ramo da saúde mental. Nós todos precisamos ter espaços de escuta ativa, onde eu fale e o outro esteja implicado em me ouvir. Porque muitas vezes a gente está com os nossos amigos e etc., e com pessoas conhecidas, e a gente começa a se queixar e falar de nós mesmos, e a pessoa fala, mas eu também não sei o quê. Quer dizer, ela não está te escutando. Ela não está te acolhendo, né? Então, é importante a gente ter esses espaços, né? E todo mundo que tem amigos, quando seus amigos e amigas começarem a falar deles mesmos, escutem. E aí depois, quando você começar a falar, a pessoa também tem que te escutar, né? Tem escuta ativa. Cada um quer falar de si mesmo, e aí a gente fica numa conversa onde não há comunicação. Eu vejo que esse espaço, que se existisse de fato, né, como você falou, de escuta, ele também ajudaria em diminuir o preconceito, né? Porque nós no IFAL, no Instituto Federal, nós alunos, a gente tem esse acesso a um psicólogo, só que aí eu vejo que tem muita gente que se prende e não vai até lá para falar, para tentar se compreender, porque tem vergonha, porque tem medo que as pessoas fiquem rindo, que fica dizendo que você tá maluco e você tá doido para poder ir atrás de um psicólogo, sendo que são coisas simples que você poderia falar enquanto aquilo tá pequeno, mas aí por esse medo, por essa vergonha, que você se trava de ir ao que você tem um acesso que talvez outras pessoas também não tenham, faz com que cresça esse problema lá na frente, e quando você se dá conta, você talvez nem saiba mais, nem pôr em palavras, né, infelizmente. Eu vejo muito isso, essa questão do preconceito das pessoas, né, que fazem outras pessoas, que até têm esse anseio, essa vontade de chegar até o profissional e falar, mas que se prende por ter esse medo e essa vergonha. A gente tem que entender que essa variedade de sintomas, primeira coisa, não é frescura, né? Não é falta de apanhar, não é falta de certas compreensões de mundos ou de dogmas, enfim, e que o conflito, ou seja, né, aqueles desajustes que eu tenho comigo mesmo, aqueles desajustes que eu tenho com a minha família, aqueles desajustes que eu tenho com a escola, aqueles desajustes que eu tenho com diversos setores da sociedade, esses diversos níveis de desajuste, ou seja, os conflitos que nos constituem, são parte da vida. E eu só vou produzir sintomas se eu não trabalhar, né? Então, vou falar de trabalho, né? Se eu não trabalhar, se eu não elaborar esses conflitos.
e que ninguém consegue trabalhar e elaborar os conflitos de maneira isolada. Nós precisamos de um outro que nos escute, um outro que talvez nunca vai nos compreender, mas o fato de eu conseguir verbalizar e colocar em palavras para o outro entender, talvez eu me escute e consiga eu mesma me entender, mas eu preciso da figura do outro. Né? E aí, enfim, todo mundo não, né? A gente tem esse preconceito vigente, e aí a gente precisa, então, às vezes, dar uma certa publicidade a determinados... Eu não sou normal, eu sei disso, não vou falar que sou normal aqui, mas eu passei por um processo de análise, né? Eu me consultei com um psicanalista durante 7 anos. Não foi 1, não foi 2, enfim, não foi 3 anos. Estudei muito psicanálise, e aí você fala, mas você se entende? É claro que não, né? Porque a gente faz essas coisas para saber que a gente não se entende mesmo. Mas a gente sabe lidar melhor com os nossos conflitos. É preciso verbalizar e a gente não precisa ter vergonha de buscar profissionais de psicoterapia, terapias, de análise, para a gente entender e compreender os nossos conflitos. E é entender que todos nós temos um lobo que nos habita. Né? Se todos nós temos um lobo que nos habita, então talvez a gente não tenha que provavelmente se curar. Né? A gente tem que saber lidar, a gente tem que aprender a viver com esses nossos conflitos. Porque às vezes, mas vai curar, talvez não se nos trate exatamente de cura, a gente tem que nos curar de pensar em ter cura. A gente tem que saber lidar com as nossas frustrações e conflitos e o que isso diz sobre nós. E para isso a gente precisa exibir, verbalizar. Eu não tenho vergonha nenhuma, já tive muito disso, de ter frequentado um consultório de análise durante... E depois eu me coloquei no outro lugar, né? Mas 7 anos, doeu, eu piorei no começo. É difícil lidar conosco mesmo. Né? Doeu, chorei, fiquei trancado em casa. A cada conflito novo que eu descobria, desmembrava, me dava angústia. Enfim, é um processo. Esse é o processo. E talvez há uma beleza de ver esse processo, há um prazer de se entender esse processo, e que a gente não precisa ter vergonha nenhuma disso. Louco é aquele que não procura se entender. Louco é aquele que silencia os seus conflitos. Louco é uma sociedade que nos desagrega, em vez de nos agregar. Nós somos animais sociais, nós somos gregários. E a gente vive lógica social que nos desagrega, nos individualiza, nos faz competir em relação ao outro. Louco é tudo isso. São é aquele que admite a própria loucura que habita em si. Não precisamos ter vergonha dela, mas sim trabalhar. Você falou em relação do apoio dos amigos, né, de escutar e buscar compreender. E com o pessoal comentando aqui também, eu concordo muito que a família também tem um papel fundamental nesse processo da gente, né? De também ouvir, de querer compreender. E como as pessoas relataram aqui, muitas das famílias dizem que é drama, ou que precisa suprir isso de alguma outra forma, arrumando algum relacionamento ou coisas do tipo, para preencher isso, como se fosse um vazio imenso que outras pessoas poderiam facilmente preencher. Perfeito a sua fala, né? Para ilustrar, a gente trabalha com educação, a gente vê o crescimento do diagnóstico do TDAH, né? Do déficit de atenção e hiperatividade. E aí eu diria que hoje, nos mundos desenvolvidos, a gente tem 2 modelos de tratamento, o francês e dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos é basicamente farmacológico, enfim, tem a questão da psicoterapia, mas é basicamente a famosa Ritalina, que também vigora aqui no Brasil. Né? E a gente tem o modelo francês. Interessante que parece que nos Estados Unidos a gente nunca tem alta, né? O cara pega o diagnóstico e aí esse tratamento parece que vai ser para a vida inteira, né? Inclusive farmacológico. Na França a gente tem processo de alta, e aí quando a gente vai olhar o que se tem feito lá em relação ao TDAH, é que além de tratar a criança, botar a criança no terapeuta, no psicoterapeuta, chama-se a escola, né? A escola, de uma certa maneira, tem que lidar com o desajuste daquele aluno e com a diversidade que ele representa. E chama-se a família, né? É complicado para pais e mães, muitos dos pais e mães, inclusive, que frequentaram o meu consultório, de entender que o filho não é extensão dos pais.
que os filhos e as filhas são outras pessoas, com outras vontades, com outras demandas sobre o mundo, e que a vontade da família não consegue sobrepor completamente a vontade dos filhos. Tem uma hora, isso pode demorar, né? Cada vez tem demorado mais. Às vezes os filhos estão se emancipando com 40, 45 anos, emancipando emocionalmente, né? Mas vai chegar o momento de uma certa ruptura, né? Uma ruptura, inclusive, de formas de vida, né? De talvez há uma dinâmica de que filhos recusem formas de vida dos pais, né? Que querem, a partir de outros valores, outros modelos de felicidade, outras questões de realização, né? Talvez as pessoas isso é muito comum na classe média americana, né? Filho se recusando para Harvard. Não, eu vou ter empregos mais modestos, mas essa vida de consumo, de trabalhar 500 horas por semana, etc., eu me recuso. Eu falo, que loucura, não tem como falar. Mas eu me recuso. Né? Me recuso a determinado tipo de modelo. Mas, para quem é pai, é mãe, criou, trocou fralda, passou talco, protegeu, ficou acordado à noite porque ficou doente, é muito difícil ter esse tipo de compreensão. Né? De que essa bolha que é a vida da família é uma forma de vida dentre outras. E que quando o filho vai para fora dessa bolha, talvez ele escolha outra forma de vida. E aí a gente vai ter que lidar com esse conflito entre gerações. Aliás, a adolescência é isso, né? Produzir conflitos. E talvez o sentido de adolescência na modernidade é que, de uma certa maneira, os filhos estão aí para negar os pais. Eu vejo que esses conflitos, inclusive na fase da adolescência, são necessários. Porque para poder a gente evoluir, para poder a gente amadurecer, a gente precisa passar por conflitos. E apesar, veja assim, que os pais sempre pegam as dores dos filhos para si, obviamente, né? Porque, como você falou, conviveram a vida toda cuidando, então é difícil ver que o filho em algum momento está sofrendo. Mas às vezes é necessário você deixar o outro viver aquilo. E o que você pode ajudar é dando apoio, compreendendo a fase que está passando, mas que é necessário tempos de conflitos para que a gente também cresça, para que a gente evolua. Bom, perfeito, né? É importante entender que as dores dos filhos são as dores dos filhos e que seja mais produtivo deixar os filhos sofrerem, sentir essas dores, mas a vida não é só dor, a vida também é sabor, né? As dores e os sabores da vida por si mesmo, né? E que orientação e acompanhamento não é imposição, né? Porque assim, é interessante a sua fala, né? Os pais tomam a dores para si, né? Mas não, é impossível. A dor da queda de um filho que quebrou o braço é daquele filho. Eu posso ser simpático, né? Porque eu estou entre iguais. Isso não é empatia. Eu posso ser simpático na relação da dor do meu filho, mas aquela dor nunca será minha. E é importante, então, que para calcificar os ossos daquela criança, que ela sinta dor, que ela fique quieta, que ela mobilize o braço, e que aquela dor faça com que o braço fique mobilizado para calcificar. E assim também é com a nossa vida psíquica, né? É importante que a gente tenha nosso tempo de dor, que a gente elabore a nossa dor por nós mesmos, porque as nossas dores, no fim, são apenas nossas. Apesar de ser possível dizer sobre elas, compartilhar de uma certa maneira, mas nossas dores são nossas. Com isto, deixamos aqui claro, né, para todos, que é muito importante se conversar, se discutir, debater sobre esse assunto, né? A gente não pode se isolar e deixar para lá esse assunto, porque ele é muito necessário. Não só para a gente, né? Que já tem assim o conhecimento, mas também para outras pessoas que precisam saber, para outras pessoas que têm essa falta de informação e que talvez a vida delas fosse melhor, elas tendo esse contato com essa verdade, com esse conhecimento. Com isso, nós encerramos aqui. O Podcast do Sertão agradece muito de coração
por você ter aceitado o nosso convite para debater sobre esse assunto aqui, que é tão necessário. Eu que agradeço e eu gostaria que essas questões fossem que nem quando a gente fala de saúde em termos fisiológicos, né? Tem que fazer comida, tem que fazer academia, tem que comer comida saudável. A gente deveria colocar na nossa rotina preocupações com a nossa questão psíquica, né? Assim como a gente faz com a questão fisiológica, a gente olhe com uma rotina para os nossos conflitos, né? Então nós temos que falar toda hora. E sempre, né? Debater sempre. Então é isso, obrigado pessoal por acompanhar a gente aqui hoje e fiquem ligados porque a gente vai ter outras lives com temas assim necessários, né? E recorrentes com nossos convidados também, outros. Muito obrigada a todos, um beijo. Beijão.